CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo o seu test drive. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 24 de junho de 2023 e hoje é dia de festa para os nordestinos. Hoje é dia de São João. E essa data é comemorada para lembrar o dia em que nasceu João Batista, o profeta que previu o nascimento de Jesus Cristo. E está no ar o seu programa CBN Agro Maceió, um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias, essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo o seu test drive. CBN Agro. E a nossa conversa de hoje vai ser com a doutora em Ciências do Solo, professora do curso de Engenharia de Agrimensura da Universidade Federal de Alagoas, no campus de Engenharias e Ciências Agrárias, o SECA, a Regla Toujaguês La Rosa Massarrude. E a gente vai falar sobre adubos agroecológicos, mais conhecido como pó de rocha. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player, e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro, todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Embrapa Alimentos e Territórios comemora 5 anos de instalação do Centro de Pesquisa no estado de Alagoas. Acontece nos dias 3 e 4 de agosto o 25º Mega Leilão Nelore CFM, ofertando 500 reprodutores de alto padrão genético. Relator do Código Florestal e ex-ministro dos Esportes Aldo Rebelo disse que a agricultura brasileira é vítima de sabotagem de ONGs internacionais. CBN Agro. Vaca Nelore é avaliada em mais de 21 milhões de reais. Plano Safra será anunciado na última semana de junho. Prazo para a declaração da vacinação contra a febre aftosa, que acabava no último dia 15, foi prorrogado para o dia 30 de junho. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com a doutora em Ciências do Solo, professora do curso de Engenharia de Agrimensura da Universidade Federal de Alagoas, no campus de Engenharias e Ciências Agrárias, a Regla Toujaguês La Rosa Massarrude. Bom dia, Regla, tudo bom? Tudo bom, Marco. A Universidade Federal de Alagoas, muita gente não sabe, mas tem a sua área de extensão, tem a sua área de pesquisa e você está nessa área. A sua especialidade na parte de agroecologia, adubos, e você, com a equipe, vem desenvolvendo justamente a pesquisa com relação ao pó de rocha. A pesquisa que vocês já levantaram, dá para substituir o adubo químico? Bom, Marco,
não dá para ter a certeza, né? Assim, ele não vem com essa proposta de substituir o adubo químico. Eu penso que o adubo químico vai perdurar por muitos anos porque é uma escolha. O pó de rocha é uma opção de cunho agroecológico para adubação do solo, sim, pelo fato de conter multiminerais. Ele contém, na verdade, são multinutrientes, né? Então, diferente no caso do fertilizante convencional. Você compra um formulado que ele tem, por exemplo, desde nitrogênio, né, por cento, desde fósforo e desde potássio. São esses 3 macronutrientes que, de fato, são os essenciais. Aí, no nosso caso, com esse adubo mineral, né, inorgânico, nós fornecemos multinutrientes para o solo. Então, por exemplo, no nosso caso, são rochas silicáticas, que contém, então, evidentemente, silício, e contém também outros nutrientes importantes, como potássio, um pouco de cálcio, alguns micronutrientes. Então, aí que está a diferença, a grande diferença. Como você mencionou, a folha da bananeira ela é rica em potássio. Não daria para misturar pó de rocha com a folha da bananeira? Interessante. Você poderia fazer um biofertilizante, né? Vamos dizer, com resíduos da folha da bananeira, talvez, né? Mas justamente o pó de rocha é para nutrir o solo onde você vai produzir banana. Justamente porque esse potássio da bananeira, ele vem do solo e o solo capta esse potássio de algum adubo ou fertilizante presente no solo, né? Mineral. Aqui no nosso caso, o pó de rocha, né? Que contém o potássio. Para conseguir, né? Esse adubo agroecológico, o pó de rocha, ele pode ser conseguido em qualquer rocha? Olha, não. Existe um programa, inclusive nacional, do Serviço Geológico Brasileiro, amparado hoje pelo Ministério da Agricultura e Pesquisa Agropecuária, o MAPA, que é quem faz os registros desses novos produtos, certo? Então, essa pesquisa do Serviço Geológico fez um mapa, digamos, potencial de agrominerais em todo o Brasil. Então, como as rochas são diferentes ao longo do nosso Brasil, nós teremos, então, fontes minerais diferentes. Já chegou a pensar em também fazer essa mistura dessas rochas e conseguir um adubo mais apurado, com mais nutrientes? Sim, Marcos. Na verdade, a natureza ela já nos fornece essa mistura, hein? Porque você encontra na natureza várias rochas juntas. Então, você, de fato, tem, no nosso caso aqui, são várias rochas ígneas, né? Do grupo dos granitos, né? Granodiorito, né? Então, claro que há regiões onde você tem, por exemplo, rochas fosfáticas em específico, são fontes de fosfato. Mas aqui você pode encontrar também, aqui em outros locais, rochas diferentes, porque na natureza, rochas, você tem no corpo várias rochas, mistura de rochas. Naturalmente. Alagoas antes era conhecida só pela plantação de cana-de-açúcar. Para onde você olhava era cana. E hoje a gente tem uma diversificação muito grande. Então você vai para o Agreste, você tem lá já a parte de hortifruticultura, né? Você tem o fumo ainda permanece, mas perdeu muito a sua presença. Temos lá também o abacaxi, né? Que não era uma especialidade de Alagoas. O abacaxi praticamente era da Paraíba. E hoje a gente tem abacaxi, tem a parte de hortifruticultura está sendo muito bem produzida lá em Arapiraca. Temos aqui já com plantações de soja, né? Ninguém nunca imaginava aqui plantação de soja. Então há uma diversificação muito grande de banana que já era produzido aqui. Então há um espaço para a utilização do pó de rocha nessas culturas, em todas elas, ou pode ser em algumas específicas? Esse, Marcos, pode ser utilizada nas mais diversas culturas. Não é uma cultura específica. No nosso caso, nós já fizemos os testes do nosso produto. Fizemos com trigo e milho em estufa, em ambiente controlado. E essa pesquisa, inclusive, foi resultado de um edital, do edital Centelli, aqui do nosso estado, né? Fomentado pelo CNPq e a Fundação de Pesquisa e outras instituições. Nós testamos também em macaxeira, que foi o trabalho, acho que mais que o pessoal viu, né, na TV. Estamos testando em bananeira, né, aqui em Santana do Mundaú. Vamos testar também, claro, em outras culturas, né? Essa é a nossa proposta. Em cana, com certeza, né, que é a base do nosso estado, frutíferas. Então, nós temos um planejamento, né,
E, claro, por que nós precisamos desses vários testes? Testes em ambiente controlado e testes em campo. É por isso que para o desenvolvimento de um agromineral, um remineralizador de solos, como é no nosso caso, pretendemos cadastrar ele nessa categoria, você precisa testar para as diversas culturas. E, sobretudo, as principais aqui do nosso estado. Então, sim, pode ser utilizado de acordo com as demandas de cada cultura, sim, todas as culturas. Na macaxeira, vocês já fizeram a experiência mesmo? Já plantaram, já colocaram? Houve uma diferença da macaxeira produzida antes do pó de rocha e a produção depois? Houve um aumento de produção? Ela ficou mais vigorosa, mais resistente à praga? Ou qual a conclusão que se chegou depois, quando foi colher a macaxeira? Sim. No experimento em campo, que foi o caso da macaxeira, nós testamos, claro, a amostra, né? Ou seja, as linhas que chamamos de testemunha, né? Que são aquelas fileiras onde você não coloca nenhum tipo de adubo, né? Uma sim, uma com. E nós testamos com o nosso produto e testamos também com uma testemunha positiva, como chamamos, que é um pó de rocha já registrado em Minas Gerais pela mineração em Curimbaba, que é o Ecosil. E nós também utilizamos o cloreto de potássio, que é o fertilizante convencional que se utiliza, né? E o que nós observamos? O pó de rocha, as linhas que tiveram pó de rocha, tiveram um desenvolvimento foliar mais fresco, mais verde. As macaxeiras, o tamanho do tubérculo, né? Também em dimensões tão boas quanto o fertilizante convencional. Claro que o convencional, o KCl, por ser um fertilizante de alta solubilidade, evidentemente ele age muito rápido no solo. E claro que a produção vai ser muito mais rápida, a resposta você tem mais rápido. Mas nós tivemos, por exemplo, uma proteção a pragas, observa-se sim, uma proteção a pragas, desenvolvimento de folhas também, foliar. Inclusive nós falamos assim do sabor, né? O pessoal começou a falar, mas basicamente nos parâmetros físicos e nos parâmetros químicos também, né? E principalmente no tamanho do fruto, resistência foliar, o verdor das folhas, basicamente isso. Para se usar o pó de rocha, tem que fazer análise de solo, como também para usar o NPK, ou vai no olhômetro? Muito importante sua colocação, Marcos. É essencial a análise de solo, a análise de fertilidade do solo. E aí eu não poderia deixar de esquecer ao nosso professor Gilson, que é quem faz todas as análises, né, da pesquisa da gente, vem nos acompanhando e sempre conversamos, partimos sempre da análise do solo do agricultor. É fundamental, porque é através da análise da fertilidade do solo que nós sabemos o que está faltando nesse solo. O que falta? Será que é preciso calagem? Será que o solo é muito ácido? Será que precisa calagem antes de incorporar o pó de rocha? Será que não precisa? Será que o solo já é salino? E a caracterização física? Precisamos saber se o solo é argiloso, se ele é arenoso, porque em decorrência disso, nós falamos assim, as bases que são aqueles cátions bons do solo, cálcio, magnésio, potássio, como que eles estão no solo? E sem essa análise, nós partimos às cegas, nós não sabemos fazer nenhuma recomendação. Então, é fundamental a análise do solo. O campus de agrária faz essas análises e tem outros laboratórios também aqui na cidade. Agora, custos, né, que interessa para muita gente. Então, olha, principalmente para esse agricultor familiar, o adubo está caro depois da briga com a Rússia, a invasão da Rússia lá com a Ucrânia, né, a invasão. E aí o adubo disparou de preço. Deu uma baixada agora, mas ainda continua com preço muito alto. Esse custo, o pó de rocha, ele é mais em conta do que com o NPK? Sim, ele é mais em conta. Em torno de 30%, 35%, até 40%, podemos dizer que ele é mais em conta. E por que ele é mais em conta, Marcos? Porque, como você bem colocou, mesmo sem a guerra da Rússia e Ucrânia, nós precisamos trazer a matéria-prima da Europa. Então, tem um preço, né, do frete. E nós temos esse produto, o nosso pó de rocha, ele é daqui, 100% alagoano. Somente por esse fato, nós já conseguimos fazer, né, uma proposta de preço bem menor, mais acessível, tanto para o agricultor familiar e, evidentemente, para o grande produtor também. Como é que se chegou a essa, olha, vamos estudar o pó de rocha? Como é que se chegou e começou esse estudo do pó de rocha na Universidade Federal de Alagoas? Foi em 2018, eu tive a oportunidade, como eu sou engenheira geóloga e dou a disciplina de geologia, de engenharia, né, para engenharia da agrimensura, e também a disciplina de Fundamentos de Ciências do Solo para a engenharia florestal e agroecologia.
Nós tínhamos planejado uma aula prática, né? E fomos numa pedreira aqui na região de Atalaia, e que é o nosso fornecedor, realmente. É a essa pedreira que nós devemos a pesquisa, né? Levamos os estudantes e vimos que na pedreira tinha uma poeira, né? Levantada. Aí eu fiz essa pergunta para o engenheiro local. Olha, essa poeira que vocês têm aqui, né? Professora, realmente é um problema que nós temos, né? E a gente, assim, utiliza em outros materiais que a gente produz, mas realmente é uma situação que nós temos aqui. É um problema. Seria o rejeito. Porque rejeito a gente chama aquilo que não tem mais utilidade. Mas aqui é um resíduo da produção de brita, na verdade. Então, esse resíduo, eu identifiquei um problema. O problema disse, bom, nós poderíamos testar, porque ele deu um sinal. Disse, não, mas aqui cresce planta, cresce mato. Eu falei, olha, de repente, né, nós poderíamos aproveitar e fazer alguns testes e ver se ele tem um uso. E aí começou tudo, né? Então, conversamos com o senhor Monteiro, que foi que nos atendeu, e disse, não, professora, podemos sim fazer uma parceria e ver o que sai, né? E aí começamos os testes em 2018, tivemos um estudante de geografia que fez o trabalho de conclusão de curso, foram os primeiros resultados, depois o edital do Centelha, tivemos 4 trabalhos de iniciação tecnológica do PIBIT, dentro do contexto da UFAL. E hoje nós chegamos a esse resultado dessas culturas nas quais já fizemos os testes com resultados bastante positivos, né? Então foi observado lá que onde tinha esse pó, a planta era mais vigorosa lá na pedreira. Exato. Ele se queixava do aparecimento, né, ele chama mato, né? São chama plantas crescem, que nascem, né? Normalmente. Então, e aí por esse motivo me chamou a atenção e disse, bom, então aí iniciamos os estudos em ambiente controlado primeiro e depois em campo. E o bom é que de um produto que não tinha serventia já passa a ser um valor agregado que vai render recursos para a produção da própria pedreira. Exatamente. Nós transformamos, graças ao capital semente do edital Centelha de 2020, nós transformamos um resíduo da mineração em um produto de valor, né? Essa é a realidade. Agora tem que ser o pó? Não posso colocar a britinha lá no pé da planta não, para poder ela também se nutrir? Ou tem que ser realmente o pó para poder ela pegar todos os nutrientes? Exato. Olha, tem que ser o pó, né? Porque, claro que tem toda um processo tecnológico, que evidentemente não posso detalhar aqui, mas tem todo um beneficiamento que se faz no pó, todo um tratamento que não pode ser químico, porque senão ele não se enquadra como um produto agroecológico, né? Mas esse processamento tecnológico é que faz que ele chegue numa granulometria ideal para que quando colocado no solo, nas quantidades pertinentes, os micro-organismos do solo consigam fazer aquela comminuição ainda mais fina e nessa conversa com a planta, possa a planta assimilar os nutrientes. Se você coloca brita, já de fato o pó de rocha, ele é um fertilizante, mas um remineralizador que demora mais no tempo, de alto poder residual no solo. Ou seja, aí estamos diferenciando justamente esse poder dele permanecer mais tempo no solo, é bom para todos, né? Você não perde tão facilmente para o lençol freático, enfim, você não tem essas grandes perdas. Era o que eu ia te perguntar, né? Por ser um pó, o vento não pode levar, uma chuva, né? Vem uma enxurrada também, leva para o outro. Além disso, só tem uma vantagem, né? Que ele não vai poluir para onde ele for, caso ele vá uma lixiviação, ele não vai ser um poluente num riacho nem nada. Exatamente, Marcos. Então, como dissemos, pelo fato dele permanecer mais tempo no solo, você tem menos perdas, mas importante dizer que esses produtos, para eles serem registrados, que no processo que nós estamos, eu sempre faço questão, ou seja, o produto, ele não está à venda ainda, não estamos na fase de testes, né? Estamos provando ele em campo agora. Para ele ser registrado, que é o nosso propósito, junto ao Ministério da Agricultura, ele passa por uma caracterização química e uma caracterização mineralógica profunda. Então, desde o ponto de vista químico, uma das normas do Ministério da Agricultura é verificar se ele não tem nem arsênio, nem chumbo,
nem cádmio, nem mercúrio, que são elementos potencialmente tóxicos. Não pode ter concentrações apreciáveis desses elementos tóxicos. E mais ou menos quanto tempo, né, vocês vão conseguir ter esse estudo para ser liberado? Porque aí é bom que vem mais recursos, inclusive até para a própria universidade, né, para o próprio SECA, para poder continuar sendo feita essa pesquisa. O grande problema do Brasil é justamente isso. Tem professores, tem cientistas, tem alunos, tudo com muita vontade, mas cadê o recurso? Exatamente. Isso. Sim, é um propósito, né, nesse semestre aí que vem, no segundo semestre, nós já, se Deus quiser, podermos dar entrada para todos os requerimentos para que o produto seja avaliado, né? Esse é o nosso propósito. E eu gostaria de dizer que o grupo de pesquisa no qual eu participo, que é o grupo de microbiologia, embora eu sou geóloga, trabalho mais com a parte da caracterização da mineralogia, né? Mas tem a equipe da professora Tânia Marta Carvalho dos Santos, que é a líder do grupo de pesquisa de microbiologia do SECA, e através do grupo, ela junto com o João Manuel da Silva, inclusive, que já foi um capítulo da tese dele de doutorado, o estudo desse nosso produto em tomate, e verificando fungos promotores de crescimento, e se observou que nessa associação, realmente o fungo promoveu, que seja, as plantas que tiveram essa associação tiveram um maior desenvolvimento. Então, aí a tecnologia também, através da microbiologia, fazendo o seu papel. Em essa equipe, nós temos também um agrônomo, né, porque esse produto foi estudado através do Centelha, e contamos com uma equipe através de uma startup, né? Então, a startup Binsugran, Pesquisa Agrícola Limitada, foi quem fez todo esse estudo. Nós contamos com o agrônomo Juan Pablo Acevedo, que hoje está na Colômbia, Viviane Dalbon, que é a bióloga e trabalha também com patentes e registro de produtos. Tivemos o nosso grande professor da agroecologia, Rafael Navas, que foi uma perda grande, ele faleceu, né? Já faz 2 anos. Temos um estudante de agroecologia, também tivemos um estudante de agroecologia, Álvaro Brasinski, e eu como geóloga participando. Ou seja, uma grande equipe. É uma grande equipe. Exatamente. Quem está ouvindo a gente, um agricultor, olha, eu gostei a pesquisa que está sendo feita, então vocês estão fazendo com banana, né, lá na região de Santana do Mundaú, de repente pode fazer também com laranja, que ali a região de Santana do Mundaú é muito forte na parte dos citros, né? Como entrar em contato com vocês lá do SECA? Bom, tem o e-mail, né, da startup, que é binsugran@gmail.com. Tem o nosso e-mail também institucional, né, que eu posso até deixar, né, regla.massarudi@seca.fal.br. A Regla, ela é cubana, né? Então, esse sotaque não é de Portugal. Então, ela falou rápido. O primeiro e-mail, qual é o primeiro e-mail? Bioinsugran, que é o nome da nossa startup, @gmail.com. E qualquer coisa você entra em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo 999214266, que aí eu repasso para você esse e-mail que a Regla passou e vocês passam a manter contato com essa equipe, né, lá do SECA. A Universidade Federal de Alagoas realiza sim pesquisa, realiza extensão, tem uma equipe de doutores, pós-doutores, né, mestres e alunos, porque não adianta ter só doutores, pós-doutores se não tem o aluno, né? Você tem que aí continuar essa formação, que os alunos de hoje serão os doutores, os mestres e os pós-doutores de amanhã. Quando se falar em Universidade Federal de Alagoas, não é só aquele prédio que a gente passa ali, né? Não, olha, tem pesquisa, tem extensão. Como eu mencionei, o que falta é a parte do incentivo, do dinheiro, para poder a equipe se debruçar e ir a campo e pesquisar. Bem, Regla, você quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Sim, claro. Gostaria de agradecer ao nosso reitor, professor Tonholo, à direção do SECA, professores Gal, professora Rosa, por sempre nos atender ante as nossas demandas. Agradecer de uma maneira especial ao setor de administração, ao senhor Agnésio e toda a sua equipe técnica, né? A equipe da nossa startup, Binsugran Pesquisa Agrícola Limitada, também a mineração Tatuaçu, por permitir pesquisar os seus resíduos, né, e transformar ele em um potencial produto. Aos nossos estudantes de pesquisa, de iniciação tecnológica. Primeiro, a Cláudia, que em 2018 foi a primeira estudante que trabalhou com o nosso pó de rocha. Agradecer também aos estudantes de iniciação tecnológica, o Elânio, Lissandra, Bárbara, o Ribis, que inclusive foi premiado, né, com o estudo em bambu.
testando o nosso produto, ao Instituto Federal de Alagoas, de Satua, por nos permitir que 5 estudantes contribuíssem com a colheita do nosso experimento, com a manutenção dele, a pesagem. Gostaria aqui de chamar a atenção da Eduarda Pereira, que foi uma estudante muito destacada nesse trabalho, aos professores do SECA, ao professor Jair, de Construções Rurais, por nos permitir o espaço para a gente poder montar nosso experimento de macaxeira. O professor Gilson, foi o professor Gilson que fez boa parte das nossas análises de fertilidade no contexto do SECA. Sim, ao técnico Luizinho, ao agrônomo Elvio Nascimento, de maneira especial também ao professor Iedinho, como dissemos, também por toda a contribuição na montagem do nosso experimento. O professor Hugo, desde 2018, nesse trabalho inicial com o produto, foi uma contribuição importante. A professora Tânia, líder do grupo de microbiologia do SECA, e estudantes da sua equipe, né, hoje doutores, ao João Manuel da Silva, a professora Yamina, que agradecemos muito também a Iorim, de Poços de Caldas. E eu queria não deixar para último, mas dizer que agradeço muito a Embrapa, especificamente em nome da pessoa, da sua coordenadora técnica, né, da unidade, que é a Valane de Melo. Foi através da Valane que fomos convidados para fazer esse bloco no programa da Globo Rural, né? Essa oração e a todos, cada uma das pessoas que no contexto do SECA, da Embrapa, pois sempre contribuem e têm contribuído de forma significativa com essa pesquisa. Ao curso de Engenharia de Agrimensura, no qual eu sou lotada, agradeço aos professores pela torcida sempre, agradeço ao estudante Harrison Cardoso, que desde o início acreditou nessa proposta. Queria também não deixar de mencionar professores de outros cursos, como é o caso do professor Luan e da professora Vanucci, do curso de agroecologia, os quais desenvolvem pesquisas também com o nosso produto, e a professora Marília Grujic, de engenharia florestal, que também participa conosco nas pesquisas. Ok, Regla, muito obrigado por sua participação, e qualquer coisa pode contar com a gente da CBN, tá bom? Um bom dia para você e para toda a equipe. Obrigada. Conversei então com doutora em Ciências do Solo, professora do curso de Engenharia de Agrimensura da Universidade Federal de Alagoas, no campus de Engenharias e Ciências Agrárias, o SECA, a Regla Toujaguês La Rosa Massarruti. E a gente falou sobre adubos agroecológicos, e mais conhecido aqui pra gente como o pó de rocha, tá certo? Vem aí o repórter CBN. CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo seu test drive. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5 até às 10 da manhã tem o programa CBN Agro Maceió. CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo seu test drive. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br. Vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo CBN Agro todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp.
999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E a Embrapa Alimentos e Territórios está comemorando 5 anos da instalação do Centro de Pesquisas no estado de Alagoas. E no próximo dia 28 será realizado um evento onde a equipe de técnicos fará uma apresentação do histórico e também dos projetos de pesquisa desenvolvidos pela Embrapa aqui no estado. E a Secretaria de Estado da Educação de Alagoas divulgou em publicação no Diário Oficial, na edição do dia 16, o resultado preliminar da chamada pública da agricultura familiar. O edital visa a compra de gêneros alimentícios de agricultores familiares que estejam em associações e cooperativas, para que sejam oferecidos na merenda dos alunos das escolas da rede estadual de ensino. Por meio do edital, foram selecionados 21 grupos entre associações de agricultores e cooperativas. Com a seleção, esses grupos passarão a fornecer alimentos diversos, como frutas, legumes e bebidas lácteas, para uma merenda escolar mais saudável e nutricionalmente adequada aos estudantes. Além disso, o governo do estado também vai garantir com que 30% de toda a alimentação escolar seja oriunda da agricultura familiar, favorecendo dessa forma a geração de renda para mais de 20 mil agricultores alagoanos. E a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou que as exportações do agronegócio brasileiro alcançou 16 bilhões e 780 milhões de dólares no último mês de maio, 11,2% superior ao mesmo período do ano passado. Nunca as exportações ultrapassaram os 16 bilhões de dólares em um único mês, considerando-se toda a série histórica iniciada em 1997. Com esse recorde, a participação do agronegócio nas exportações totais brasileiras alcançou a 50,8%. A excelente safra brasileira de grãos, superior a 315 milhões de toneladas, influenciou diretamente este resultado. O índice de Quantum das exportações do agronegócio em maio cresceu 27,6% e, mesmo diante da redução dos preços internacionais, possibilitou a geração de um novo recorde nas exportações do agronegócio. As vendas de soja em grãos representaram outro recorde, com 8 bilhões 130 milhões de dólares exportados. O volume, por sua vez, foi o segundo melhor de toda a série histórica, 15 milhões e 600 mil toneladas embarcadas. A China foi o principal destino, cerca de 60% de toda a soja. As vendas externas de farelo de soja também registraram recorde, dessa vez de valor e volume exportados. 1 bilhão 430 milhões de dólares, ou seja, um acréscimo de 32%, e 2 milhões 710 mil toneladas, 38,4% a mais de volume exportado. As exportações de carne bovina recuaram para 952 milhões de dólares, ou seja, uma queda de 11,8%. Isso devido à redução do preço médio de exportação. Por outro lado, houve um recorde em volume, 191 mil toneladas, influenciado pela demanda chinesa após os efeitos da suspensão temporária das vendas ao Brasil. A China é o maior importador de carne bovina do Brasil, com 61,3% do valor total exportado. Apesar da redução em valor, em 854 milhões de dólares, uma queda de 3,5%, as exportações de carne de frango foram recordes em quantidade, 423 mil toneladas. O aumento da quantidade exportada ocorreu mesmo após o registro dos primeiros casos de influenza aviária confirmados no Brasil. E nesse cenário, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de emergência zoossanitária aqui no Brasil e tem adotado medidas preventivas de forma a impedir a chegada do vírus às granjas comerciais. Já o setor sucro-alcooleiro apresentou uma forte elevação de valor exportado, passando de 665 milhões de dólares em maio de 2022 para
1,210 bilhão agora em 2023, um aumento de 81,2%. O açúcar é o principal produto exportado pelo setor, com valor recorde de 1,140 bilhão exportados, um crescimento de 88,5%. As exportações brasileiras do agronegócio nos 5 primeiros meses deste ano somaram 67 bilhões e 300 milhões de dólares, o que representa um crescimento de 5,8% na comparação com o mesmo período de 2022, quando as vendas foram de 64 bilhões de dólares. O agronegócio representou quase metade das vendas externas totais do Brasil, com a participação de 49,5%. E entre os destaques que mais contribuíram para o desempenho favorável estão os recordes em soja em grão, farelo de soja, frango e carne suína, em valor e quantidade recorde de milho e açúcar, também celulose e óleo de soja, recordes em quantidade. Um outro setor que está impulsionando o setor da agricultura brasileira é o biodiesel. As previsões é que em 2023 sejam consumidos no Brasil 7 milhões e 57 mil metros cúbicos de biodiesel. E isso representa aí um crescimento de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados mais recentes da Agência Nacional de Petróleo, ANP, já demonstram um aumento esperado após a mudança na política de mistura do biodiesel. Essa política que passou de 10% para 12% desde o mês de abril. Os dados de abril revelaram que, mesmo com a redução de 1,7% no consumo de diesel B no mês, o consumo de biodiesel apresentou um avanço de 20,3% em relação a abril de 2022, quando a mistura do diesel estava a 10%. O óleo de soja é o que está se destacando na produção do biodiesel. Nos primeiros 4 meses do ano, a oleaginosa respondeu por 82,7% da matéria-prima usada na produção do biodiesel, a maior participação desde agosto de 2021. Desde o início do ano até o final de maio, as cotações do óleo de soja em Chicago já recuaram 27,9%. Já as exportações brasileiras de óleo de soja são um ponto de atenção para o mercado interno, com 321 mil toneladas embarcadas em maio deste ano, um crescimento de 23% ante o ano anterior e 100% acima da média histórica para o período. E no mercado interno, as donas de casa já estão sentindo, inclusive, a redução do preço do óleo de soja nas prateleiras dos supermercados. E o Conselho Nacional de Fertilizantes esteve reunido na semana passada. A reunião foi presidida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, e teve a participação do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, além dos presidentes da Petrobras, Jean Paul Prats, da CNI, Robson Andrade, e representantes de demais ministérios e entidades que compõem o Conselho ou participam dele como convidados. A reunião aconteceu na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nessa reunião, foi abordado o tema Os desafios do Brasil para aumentar sua produção de fertilizantes e diminuir a dependência externa. E a principal tarefa do novo Conselho será revisar, debater e implementar o Plano Nacional de Fertilizantes, cujo objetivo é justamente reduzir a dependência externa. Hoje, 85% dos fertilizantes usados nas plantações brasileiras, eles são importados. A meta, síntese do plano, é que essa dependência caia pela metade até o ano de 2050. Nesta primeira reunião foi criado um grupo de trabalho e vai ter um prazo de 90 dias para entregar a revisão do Plano Nacional de Fertilizantes, seguindo aí as diretrizes do decreto que reestruturou o Conselho. A maior parte dos fertilizantes químicos são compostos produzidos a partir do nitrogênio, do fósforo e do potássio, conhecidos pela fórmula NPK. Fósforo e potássio são encontrados em rochas e minerais
enquanto o nitrogênio ele é produzido a partir de uma fonte de energia, sendo o gás natural a mais comum. A combinação desses elementos dá origem a nutrientes essenciais para o bom desenvolvimento da planta. E os maiores produtores e exportadores da fórmula NPK são Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, Marrocos e Bielorrússia. O Brasil, pelo tamanho de sua agricultura, está entre os maiores consumidores. Na reunião também foram debatidos temas como a criação de um centro de excelência de fertilizantes, o uso de pó de pedra em substituição ao potássio em alguns compostos, mais conhecido como pó de rocha, e a expansão do programa Caravana Fert Brasil, da Embrapa, que leva tecnologia e conhecimento a produtores rurais. CBN Agro. E acontece nos dias 3 e 4 de agosto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o 25º Leilão Nelore CFM. Serão colocados à disposição do mercado cerca de 500 touros Nelore. Todos os touros ofertados durante o mega leilão têm o certificado especial de identificação e produção, exame andrológico e DEPs, assistidas por genômica. A Pecuária CFM é um dos maiores fornecedores de touros Nelore do Brasil. O programa de melhoramento genético tem mais de 40 anos e já foram comercializados mais de 46 mil reprodutores para todo o Brasil, com genética Nelore superior a cada safra. E a vaca da raça Nelore, Viantina 19 FIV Maramóveis, que há pouco mais de um ano passou a ser o Nelore mais valioso do Brasil e do mundo, bateu seu próprio recorde e alcançou a valorização de quase 21 milhões de reais em leilão realizado no último dia 16. A fêmea doadora de alto padrão se celebrou como o Nelore mais caro do planeta, ao ter metade de sua propriedade vendida em leilão em maio do ano passado, alcançando valorização de R$ 7.980.000. No último leilão, que foi realizado na cidade de Arandu, em São Paulo, 33% das cotas da vaca foram arrematadas por R$ 6.993.000, fazendo aí a sua valorização alcançar a R$ 20.979.000. E o relator do Código Florestal e ex-ministro dos Esportes Aldo Rebelo participou da 17ª edição do Circuito AproSoja em Mato Grosso. Aldo enalteceu a sustentabilidade da produção de alimentos no Brasil e disse que o estudo identificou 57 municípios no estado, cerca de 102 mil nascentes, e que cerca de 95% delas estão em bom estado de conservação. Aldo Rebelo disse ainda que, infelizmente, algumas ONGs internacionais realizam ações de sabotagem, pois utilizam o meio ambiente para travar uma guerra comercial contra o Brasil. Não se trata apenas do meio ambiente, que é uma luta generosa, justa e correta. Se trata de usar o meio ambiente para uma guerra comercial contra o Brasil, de se jogar nas costas do produtor brasileiro o custo ambiental, confiscando áreas da propriedade para reserva legal, APP, mata ciliar e outras medidas que a legislação assegura, mas que tem também um custo para o produtor. Tem o custo da logística, você não permitir estradas, ferrovias, hidrovias, rodovias. Isso joga também o custo do transporte lá em cima e termina se transformando num custo para o produtor. Isso é, na verdade, um sistema de sabotagem financiado pelos concorrentes do Brasil e que encontra muitas vezes, infelizmente, não só apoio de organizações não governamentais, mas também respaldo dentro do próprio Estado brasileiro. O Brasil tem que se confrontar com essa situação, não pode aceitar, e acho que tem que começar pelo Congresso Nacional. O Congresso é que tem que limitar a ação dessas ONGs e reorganizar juridicamente o país para impedir esses abusos que infelizmente vêm sendo cometidos. E ele disse ainda que cabe ao governo brasileiro encontrar maneiras para contornar essa situação.
E o Plano Safra 2023-2024 deverá ser anunciado na última semana de junho, após viagem do presidente Lula para a França e depois a Itália. A previsão foi dita pelo assessor especial do Ministério da Agricultura, Carlos Ernesto Augustin. Normalmente o Plano Safra é editado na primeira ou segunda quinzena de junho, até por questões aí que são obrigados. Dia 29 tem a reunião do Conselho Monetário. Então, espero que nas próximas 2 semanas saia. A questão das taxas de juros, o que nós temos já como orientação e definição, que vai haver redução de taxa de juros sim, mediante alguns comprometimentos ambientais e sociais, tais como o uso de biológico, o CAR bem andado, reservas legais. Segundo Augustin, ainda não se sabe o quanto será disponibilizado. Contudo, é certo que haverá redução da taxa de juros entre 2 e 3 pontos percentuais em relação às taxas nominais, mediante alguns comprometimentos ambientais e também sociais. Olha, a gente sabe que a agricultura é cíclica e realmente os 2 últimos anos aí nós estávamos na crista da onda. Na crista de cima, né? E eu acho que agora nós estamos na crista de baixo. Então, assim, o agricultor sabe disso, que vai e volta. Então, não é a hora de gastar menos, é a hora de ser bastante econômico, é a hora de cautela e esperar o mundo voltar ao que era, né? Porque a pandemia saltou o preço das commodities, saltou o preço dos insumos e agora essas coisas tudo vão encontrar um outro patamar de equilíbrio. E nesse inteirinho aí, não é hora de fazer gracinha, não. É hora de ter cautela, gastar pouco, ter muita responsabilidade. E de acordo com o assessor especial do MAPA, o governo federal está ciente e preocupado com os rumos do preço do milho e que a Conab vai voltar a atuar como fazia no passado, tanto para estoque regulador como para o PEP e PEPRO, garantindo o preço mínimo para o agricultor. Estamos cientes, preocupados. O próprio presidente Lula já falou nacionalmente que a Conab vai voltar a atuar como fazia no passado, tanto para estoque regulador como para PEP e TEPA, garantindo o preço mínimo para o agricultor. Óbvio que precisa de dinheiro, precisa de recursos, mas isso aí está sim no radar e muito. A linha de financiamento rural em dólar com taxa fixa anunciada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em abril deste ano, para aquisição de máquinas e equipamentos, será estendida para armazenagem e correção de solos. A questão do dólar de máquinas já está rodando com bastante. Já temos aí quase 4 bilhões aplicados nisso, e agora estendendo esta linha para armazéns, correção de solo, enfim, qualquer tipo de investimento que o agricultor queira fazer. E é destinada, conforme o BNDES, a produtores rurais que tenham receitas ou contratos em dólar. A taxa de juros é de 7,5% para 120 meses, dos quais 24 meses são de carência. CBN Agro. E agora, vamos às cotações da semana. Cotações desta semana publicadas no site do Sistema FAEAL. O milho, a saca de 60 quilos, cotado a R$ 130,80. O farelo de soja, saca de 50 quilos, R$ 145. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115. A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 70. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, R$ 1,70 o preço mínimo e R$ 1,90 o preço máximo. Já a arroba do boi gordo, cotada R$ 250. A novilha, arroba, R$ 230. A vaca, arroba, R$ 230. Ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 225. Frango vivo, o quilo, R$ 6,92. O leite, o litro, R$ 2,40. E agora vamos com o levantamento feito de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preço no atacado que está sendo praticado no Ceasa, em Maceió.
Ovos extra branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo R$ 235, preço máximo R$ 240. Ovos grandes branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 225, preço máximo de R$ 230. Açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 108, preço máximo de R$ 115. Arroz beneficiado longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 125, preço máximo de R$ 130. Arroz beneficiado tipo 2 longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 115, preço máximo de R$ 120. Farinha de mandioca torrada fina, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 150, preço máximo de R$ 155. Farinha de mandioca torrada grossa, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 135, preço máximo de R$ 140. Feijão carioquinha, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 240, preço máximo de R$ 250. Feijão macassar, fardo com 30 quilos, preço mínimo de 180, preço máximo de R$ 185. O milho amarelo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 75. O abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de 400, preço máximo também de R$ 400. O abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de 300, preço máximo de R$ 350. O abacaxi pérola pequeno, cento, preço mínimo de 200, preço máximo de R$ 250. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 80. A banana nanica de primeira, o cento, preço mínimo de 25, preço máximo de R$ 35. A banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de 100, preço máximo de R$ 120. A banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de 80, preço máximo de R$ 90. A banana maçã, o cento, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 50. Banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. Banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de 25, preço máximo também de 25. O coco seco, o cento, preço mínimo de 180, preço máximo de R$ 200. O coco verde, o cento, preço mínimo de 120, preço máximo de R$ 130. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 80. A goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo de R$ 70. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. A laranja pera grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo também de R$ 30. O limão Tahiti, o cento, preço mínimo de 20, preço máximo de R$ 25. O melão amarelo, o quilo, preço mínimo de R$ 2,70, preço máximo de R$ 3,25. A melancia red, o quilo, preço mínimo de R$ 1,50, preço máximo de R$ 2. A abóbora cabocla, o quilo, preço mínimo de R$ 2,25, preço máximo de R$ 2,50. A abóbora leite, o quilo, preço mínimo de R$ 2,25, preço máximo também de R$ 2,50. A macaxeira, caixa de 25 quilos, preço mínimo de 50, preço máximo também de R$ 50. A alface lisa, 12 pés, preço mínimo de 12, preço máximo de R$ 28. O coentro, de 8 a 10 quilos, preço mínimo de 15, preço máximo de R$ 20. A couve-folha, quilo, preço mínimo de 5, preço máximo de R$ 6. A couve-flor, o quilo, preço mínimo de 7, preço máximo de R$ 7,50. O repolho híbrido, o quilo, preço mínimo de 2, preço máximo de R$ 2,50. A cebolinha, o quilo, preço mínimo de 4, preço máximo de R$ 5. O feijão verde com casca, o quilo, preço mínimo de 3, preço máximo de R$ 4. O milho verde, 50 espigas, preço mínimo de 25, preço máximo de R$ 30. Tá então o levantamento de preço realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, os preços praticados na Ceasa em Maceió. CBN Agro. E chegamos ao final de mais um CBN Agro, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo o momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo o seu test drive. CBN Agro de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá.